que é a sede da Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia do UFMG. Esse projeto é um projeto que é a história da engenharia contada pelos ex-alunos. Nós estamos na 5ª edição. O projeto é patrocinado pelo CREA-NG, a quem nós agradecemos o apoio, porque ele tem trazido para todos nós uma referência dos profissionais, as impressões, até a gratidão e o desempenho na sociedade por tudo que os profissionais que daqui saíram estão podendo garantir a engenharia mineira e nacional. Nós temos hoje um convidado especial, que é o Danilo Amaral, engenheiro mecânico. Você é muito bem-vindo aqui, formado em 1980. Então, você tem grande contribuição com a engenharia mineira, especialmente na Escola de Engenharia, e nós destacamos você por toda a contribuição que você já trouxe, inclusive para a associação. Nós estamos aqui agora querendo escutá-lo. Seja bem-vindo em meu nome e de todos da associação. E também agradeço a equipe que está nos apoiando, que é a equipe da produção. E vamos à nossa entrevista, né, Danilo? Estamos aqui. Bom, com certeza, Danilo, tem uma trajetória, o roteiro ele é muito espontâneo, e nessa trajetória nós começamos com a sua história desde a infância. Você é de Belo Horizonte, veio de fora, estudou aqui. Como que foi essa trajetória antes da universidade? Meu pai era de Caxambu, uma família muito pobre, e meus avós resolveram se mudar para Belo Horizonte. E chegando aqui, a família é muito grande, cada um arrumou um emprego. Meu pai começou a trabalhar na Secretaria do Interior e tinha que fazer viagens eventuais para o interior. E numa dessas viagens ele foi fazer um trabalho junto à Prefeitura de Córrego de Bom Jesus, que é perto de Pouso Alegre, e ficou conhecendo minha mãe, casaram e mudaram-se para Belo Horizonte. E eu nasci em 1957. A cidade, eu me recordo, ainda não era nem sombra do que é hoje, né? E estudei no grupo escolar Barão do Rio Branco, ali na Savassi, antes no Bueno Brandão, que é ali na frente também, e eram escolas públicas, eram as melhores de Belo Horizonte, né? E depois fui estudar no Colégio Dom Silvério, fiz o vestibular, passei para engenharia mecânica. Foi um motivo de grande orgulho para mim e para minha família, porque eu tinha muita vontade de estudar aqui na Escola de Engenharia. E quando vim cá estudar, que era todo o curso, era aqui na Praça da Estação, cheguei a ter aula ali nesse prédio onde hoje é o Centro Cultural. Tudo aqui era aula, aqui também. E tive certeza que era o local certo, e eu olhava com muita admiração meus professores. E falava assim, olha, eu queria ser um desses aí, né? Então me envolvi muito na escola, como monitoria, e fiz vários cursos, não só engenharia mecânica, fiz matemática aqui na Federal também, fiz engenharia de operações no Cefet, tudo simultaneamente. E quando eu me formei, fui trabalhar no mercado de trabalho, fora, e o que me deu uma grande experiência profissional, e foi uma trajetória diferente da trajetória dos demais professores, que ao final da graduação faziam o mestrado, depois o doutorado e viravam professores. Eu tive essa experiência de 5 anos no mercado de trabalho, e isso, até hoje eu dou aula das coisas que eu vivenciei nesse período. E depois que eu fiz concurso para entrar aqui, já lecionava em São João del Rei também, já lecionava na PUC,
e acabei abrindo um concurso aqui, eu fiz, fui aprovado, larguei todas as outras, porque eu passei como dedicação exclusiva, larguei todos os outros compromissos que eu tinha, profissionais, a PUC, o Cefet, o São João del Rei, a própria Shell, onde eu trabalhei, e só depois é que eu vim fazer, já como professor, que eu fui fazer o mestrado em Uberlândia e o doutorado na Unicamp. Eu vou voltar um pouco para a gente chegar nessa parte, se não incomodar. A parte de infância, você falou que você estudou em 2 bons grupos. Naquele tempo, os grupos eram excelentes. Eu estudei também em escola pública, no grupo escolar Luz dos Santos. E realmente o aprendizado era fantástico, a disciplina e tudo mais. Essa trajetória sua tem algum ponto que já despertava em você, já menino, a engenharia? Ou foi por acaso? Não, na verdade, meu pai sempre gostava de carro, automóvel, né? Ele não tinha muita condição, era funcionário estadual, e comprava esses carros antigos. Me lembro bem, era um Oldsmobile, um Buick, um Chevrolet Bel Air. Então eram carros já usados na época e que davam muito problema. Então ele ficava lá na oficina, na garagem lá de casa, arrumando ele mesmo as coisas. Eu ficava lá corujando, vendo ele arrumar e tal. Então essa engenharia mecânica veio possivelmente a partir daí? A partir daí eu falei, não teve nenhum estímulo familiar? Não, foi vendo meu pai arrumando os carros velhos dele, aprendi a arrumar também. Né? Olha que interessante. E você continuou trabalhando com continuou tendo estímulo para recuperar carros antigos? Não, na verdade o meu interesse era mesmo a mecânica, né? Tanto é que no Cefet eu fiz um curso que havia lá de engenharia de curta duração. Esse curso não existe mais. Era um curso de engenharia de operações mecânica também. Lá no Cefet era muito mais prático, porque tinha uma oficina muito grande, você usinava uma peça. Era um curso de 3 anos, não é? 3 anos, Foi extinto até por causa do CREA, porque o CREA estava com dificuldade de registrar um engenheiro de 3 anos e o outro de 5 anos. Né? Acabou que o próprio Cefet acrescentou mais 2 anos e virou uma engenharia plena lá. Mas era um curso muito prático. Você usinava, você soldava, o que não tinha aqui no curso de engenharia mecânica da UFMG. Tinha aulas práticas, mas no Cefet era muito mais. Então, eu complementei um com o outro, mas sempre gostei da área da mecânica. E esse tempo seu, porque o nosso tempo era científico, né? Isso. Científico. Você estudou científico, em qual escola? Dom Silvério? No Colégio Dom Silvério. Dom Silvério. O que me deu base para passar no vestibular, porque o vestibular era muito concorrido na época. Sim. Né? E sempre foi, aliás, até hoje, a mecânica. Até hoje a mecânica? A mecânica dentre dos cursos do SISU, está nos 10 primeiros aqui da universidade. Não da engenharia, porque tem a aeroespacial, que é muito bem procurado também. O mais procurado de todos é a medicina. Mas a engenharia mecânica está entre os top 10 da UFMG. A engenharia química também parece que... A química também, né? Bom, mas aí você passou pelo Dom Silvério, passou pelo colégio que estão integrados, ele participava, não participava aquele agrupamento de colégios cristãos e tinha uma parceria com o Pitágoras, né? Tinha. Preparando os alunos para o vestibular. Tinha aqueles simulados. E o seu vestibular foi já na escola ou no Mineirão? Era porque... Um ano antes tinha sido no Mineirão. E quando eu fiz mesmo, eu acho que eu até fiz essa prova do Mineirão como teste, né? Entendi. E era uma multidão no Mineirão, eles começavam a bater a prancheta e então realmente ali não era possível fazer isso. Mas eu cheguei a fazer para testar. Quando eu fiz de fato, já não era mais no Mineirão.
E essa passagem vestibular foi uma conquista que te motivou muito, né? Nossa. Porque tem pessoas que fazem um curso ou outro, matriculam, não se sentem tão motivadas. Nesse processo que você foi para o ISEX, você tem um aspecto para destacar com relação ao ambiente social, educacional do ISEX? O ambiente da universidade é um ambiente maravilhoso. Eu costumo dizer que é o melhor dinheiro que o governo gasta com a universidade, porque manter tudo isso aqui é muito caro, salário, estrutura, para tudo funcionar, né? E é um ambiente muito sadio. Eu e meus colegas, a gente ficava à tarde estudando na biblioteca e tive professores fenomenais de cálculo. Não me recordo o nome dele, ele era até da associação aqui também, professores maravilhosos. Júdice, né? Edson Durão Júdice, É. foi meu professor, maravilhoso. Ele não era, eu fazia cálculo, ele não era meu professor, mas ele dava aula para outra turma e a gente saía da nossa sala para ir assistir a aula dele, uma maravilhosa. Então guardo muito boas recordações dos meus professores, todos muito Isso dedicados. no ciclo básico lá. Porque antes era muito distinto, o ISEX e depois a escola Lá no de ISEX, você está lembrando do cálculo, alguma outra matéria que já te estimulava, que já significava para você a sua formação? Eu me lembro que tinha programação de computadores e ainda era o tempo que você tinha que fazer uma máquina, que eu lamento não ter nenhuma mais de resto, haviam várias na época, que você digitava e perfurava cartões. Cartões, E depois você levava aqueles cartões lá na reitoria e alguns dias depois ele te dava uma listagem. Em geral, essa listagem vinha com erro, aí você tinha que refazer tudo. Mas esse procedimento me dá uma referência de como evoluiu tudo, né? Quando eu passei no vestibular, meu pai muito feliz, né? Ele foi lá no centro da cidade e falou: meu filho passou no vestibular, o que eu dou para ele? Uma régua de cálculo. Quando eu cheguei aqui na escola, já não usava mais a régua de cálculo, né? Mas já eram as maquininhas, HP, não sei das quantas e tal. Mas eu tenho até hoje essa régua de cálculo. Quer dizer, antes, uns anos antes de eu entrar, provavelmente todos os alunos usavam régua de cálculo. É verdade. E a questão do ensino em que nós integrávamos desenho técnico, né? Uhum. Já no ISEX, eu não me lembro, acho que aqui na escola o desenho técnico, ou você... Não, o desenho era aqui. Aqui, né? Na mecânica também. Então, você passou pelo ISEX, que era um outro universo, lá na Universidade do Campus. E depois, concluído esse ciclo básico, você veio para... Aqui a escola... Centro, né? Aqui no centro, quais foram as impressões? Olha... Uma mudança total, né? Está mudando, mas assim... Eu me entrosei tão bem, né, que como eu fazia matemática aqui na própria universidade, então eu usava o meu número de matrícula da matemática para matricular em disciplinas do curso de engenharia. Então com isso eu consegui antecipar meu curso e eu formei em 4 anos. Talvez tenha uns poucos alunos que conseguiram formar em 4 anos. Hoje, inclusive, isso é vedado pela universidade. Você não pode usar 2 números de matrícula. Então, eu podia matricular no dobro de crédito que os demais colégios. Então, eu antecipei. E, com isso, eu cheguei a ser monitor de uma disciplina em que o professor confiava tanto em mim que ele me dava, pode dar essa aula para mim essa semana, dá a prova para mim. E eu dava aula e prova para a turma que entrou comigo. Essa disciplina você pode falar? Era elementos de máquinas. Elementos de máquinas. O professor Roberto Pucchi Rettori. Eu conheço, quer dizer, conhecemos, né? Muito amigo, já falecido, né? Lamentável. Fica a memória dele aqui. O Pazini, são professores com os quais eu tinha uma convivência diária.
E como eu era monitor do departamento, eu entrava dentro da secretaria do departamento, ajudava tudo. Então eu convivi muito com o ambiente aqui da escola. Tinha chave das salas que eu dava aula. Foi uma trajetória de grande oportunidade, né? Porque você teve essa confiança, pôde desempenhar. E eu estou me lembrando agora de um colega que deve ter sido seu contemporâneo, é Newton Vitorino Dias. Newton? É Newton Vitorino Dias. Sim, lembro dele. Ele gostava muito de elementos de máquinas e desenho técnico. É a área que eu tenho a mais afinidade, essas duas. Bom, então você criou essa identidade a partir... Você já se identificou com elementos de máquinas ou tem alguma outra disciplina que você... Não, o curso de engenharia mecânica era dividido em duas partes. Era mecânica mole e mecânica dura. Mecânica mole é térmica, calor, vapor, né, termodinâmica. E a dura é usinagem, soldagem, projetos. Né? E eu sempre fui da área da mecânica dura, né, na área de projetos. Os equipamentos, os laboratórios, você pode falar alguma coisa sobre os laboratórios? Depois eu até te falo o motivo pelo qual eu estou te perguntando. Sim, como eu era monitor de elementos de máquinas, tinha uma série de mostruários, alguns deles estão até aqui na associação, que praticamente ninguém usava. Eu pegava esses mostruários para mostrar lá uma engrenagem, a redução da engrenagem, eram mostruários pequenos, muito didáticos, que ainda tem alguns aqui espalhados na associação. E do laboratório, algum equipamento que era um equipamento para estudo? A escola era muito farta em laboratório. Alguma coisa, na área da oficina, aqui na frente, onde eram as oficinas Cristiano Ottoni. E tinha uma oficina completa lá, um torno, máquinas, inclusive aulas práticas lá. E muitos desses equipamentos foram, lamentavelmente, sucateados. Ainda tem um ou outro torno que era usado, havia uns 40 torninhos desses para usar como aulas práticas, né? Solda, etc. Mas essa parte prática da engenharia mecânica, aqui na escola, ela definhou um pouco, mas eu não lamentei isso porque eu tinha essa parte lá no Cefet, que eu estudava simultaneamente aqui e lá, então, mas os laboratórios eram muito bons. Danilo, fiquei curioso. Hoje, como que estão os laboratórios? Eles eram muito bons. E hoje? Porque nós tínhamos a oficina Cristiano Ottoni. E tem alguns equipamentos aqui no museu, que eu até gostaria que você depois me desse a oportunidade de falar sobre eles para nós. Tem equipamentos aqui que eram equipamentos de laboratório. Eram. E eu gostaria até que você depois nos identificasse para nós. Bom, e aí hoje em dia, como que estão esses laboratórios? Os laboratórios, eles mudaram um pouco de foco, né? Antes, o aluno usinava alguma coisa, soldava alguma coisa, e hoje, com o avanço do computador, então, essas coisas passaram a ser simuladas. Você simulava tudo no computador, era mais seguro, mais preciso, você tem coleta de dados, e não carece, o custo é muito menor, né? É só um software de simulação. Então você pode simular uma usinagem, simular um esforço numa peça mecânica, etc., que antes era feito tudo um pouco na prática. E agora, com a evolução da era digital, tudo ficou mais digital, né? Por simulação, né? Mas os laboratórios também, hoje, são todos altamente equipados, né? Equipamento de ponta, mas não na área prática, de fato. Danilo, qual que é por exemplo, no curso de engenharia civil, tinham 4 ênfases, por exemplo. E na mecânica,
tinham também ênfase. Tinham ênfase. Produção de aeronaves, aeronáutica, né? Era construção de máquinas, térmica. A construção de máquinas seria a mecânica dura, a térmica, a mecânica mole. E tinha ainda a engenharia de produção, era uma ênfase da mecânica, e a aeronáutica. Aeronáutica. Acontece que, como todas as outras áreas, tinha muita disciplina pesada, cálculo, etc. Então, aqueles alunos que não tinham muita afinidade com cálculo preferiam fazer produção, porque era mais gerencialmente, era questões gerenciais da engenharia, não tinha tanto cálculo específico. Então, a maioria dos alunos que fazia mecânica ia para a produção. Uma parte pequena fazia a aeronáutica, né? Era um conjunto de 10 disciplinas que foram introduzidas pelo professor Cláudio Pinto de Barros, que ele foi responsável por essa criação da ênfase aeronáutica. Então haviam 4. Na verdade, a produção se desagregou e foi criado o curso de engenharia de produção, né, do qual você era professor. A aeronáutica também foi desagregada da mecânica e passou a ser um curso separado de engenharia, não aeronáutica, de aeroespacial, que a ideia é ir além da aeronáutica. Ir além, né? Então a mecânica gerou a criação de... E hoje ela mantém o conteúdo, o conteúdo chefe da mecânica, qual é? É térmica e projetos. Projetos, nós chamamos de projetos, né? Manutenção... Está na área de projetos, a parte automotiva está dentro da área de projetos, a parte de ar-condicionado na área... É porque é normal no conteúdo você falar em elementos numéricos, você lembra disso? Sim. Que começou naquela época, veja onde nós chegamos, até depois nós vamos voltar nisso. Mas a visão de elementos numéricos era o início do acompanhamento, né, por software digital, de todos os serviços. Então, máquina de controle numérico, lembra disso? Você pode falar um pouco? Porque eu tenho fotos da oficina aqui em que os operários trabalhavam descalços, sem camisa, chapéu, fumando. Eu não tinha na época nenhuma preocupação com essa questão de segurança nem nada. Então a evolução saiu de uma máquina em que o operário, o torneiro ia lá, usinava a peça para algo totalmente automático, ou seja, você projetava a peça num computador, a própria peça, o computador já mandava para um torno de controle numérico que já usinava a peça sem a ação do homem. Sem riscos, risco de segurança nem nada. Isso foi uma evolução muito grande, né? E isso caminhou atualmente. E essa introdução dos controles numéricos, ela aconteceu em que época, mais ou menos? Olha, começou com o início da era dos computadores, porque isso exigia, né, um computador, era o CAD-CAM. E na época a escola também foi precursora, ela tinha um computador aqui, o IBM/360, se não me engano, que ocupava uma sala gigante aqui. E de lá para cá, de 60 para frente, 80 já começou essa era de controle numérico, de usinagem automática. Eu me lembro muito desse conteúdo. Eu não fiz engenharia mecânica, né? Mas em contato com os colegas, sempre escutei falar dos equipamentos de controle numérico. Hoje mudou tudo. Hoje nós temos um acompanhamento muito mais acirrado, né? Tudo feito até por robôs. Mudou totalmente, que ele era o início dessa transformação. Exato. E essa história da engenharia mecânica, você tem assim, alguma referência da história da engenharia mecânica nacional, ou então aqui em Minas? Olha, eu diria
olhando Minas, que a escola de engenharia foi um berço da indústria mecânica nacional. Até porque essa oficina Cristiano Ottoni foi na época da guerra, inclusive, que eles começaram, né? A escola foi fundada em 1911, então houve a Primeira Guerra Mundial, logo depois, prejudicou um pouco, mas era a única instituição aqui em Belo Horizonte, que era uma cidade recém-inaugurada, não tinha 15 anos de idade, era a única oficina de porte que tinha em Belo Horizonte. Então, as indústrias poucas que tinham aqui recorriam à oficina Cristiano Ottoni para produzir maquinário. Aqui na frente tinha inclusive 2 fornos que fundiam. Eles fundiam o metal e usinavam. Quer dizer, numa cidade que estava iniciando, ter uma oficina dessa aqui foi realmente um impulso. Chegou-se a fabricar aqui tiares para as indústrias têxteis aqui em torno de Belo Horizonte. Tem até um tiara aqui embaixo que foi fabricado aqui pela oficina Cristiano Ottoni. Muito interessante saber isso, porque eu vi esse tiar lá. E realmente isso tem que ser identificado. Tudo fundido, usinado aqui dentro. Que curioso, Danilo. Então, realmente, nós temos um berço da mecânica aqui. Aqui, a Escola de Engenharia foi um grande incentivador, um apoio para a indústria mecânica em torno de Belo Horizonte. Imagine você que depois nós passamos a ter uma Usiminas e uma Usimec. A Usimec tem uma história louvável, né? Sim. Tanta ação com equipamentos que ela produziu, inclusive com vendas para fora. Você pode falar um pouco sobre isso para nós? Sim, essas indústrias, além de que surgiram aqui em Minas, muito baseado também na área da mineração, né, contou com o forte apoio da Escola de Engenharia, porque a formação de mão de obra qualificada veio toda aqui da escola. Né? Grandes empresas de engenharia, como a Mendes Júnior, eram todos alunos daqui da escola. Né? Tanto é que lá no bairro Buritis, onde era a sede da Mendes Júnior, no caso aí, né, não havia nada lá. Eles construíram uma sede lá num lugar distante, fizeram ruas e resolveram, eles mesmos, os engenheiros da Mendes Júnior, dar nome às ruas. Tanto é que tem uma rua lá, a principal, chama Rua Professor Mário Werneck, que foi uma homenagem dos engenheiros da Mendes Júnior ao diretor da escola aqui, um grande diretor que a escola teve, que era o Mário Werneck. Portanto, a Escola de Engenharia tem um papel significativo para o desenvolvimento da indústria, né, das empresas. A Usimec veio, a grande parte dos profissionais lá vieram aqui também da Escola de Engenharia. Você pode falar alguns nomes assim, de professores que são muito... são um destaque na história da mecânica mineira e nacional? Protagonizou essa inovação? O que houve de inovação? Existia um conteúdo, o que mudou desse conteúdo, que era conteúdo porque o perfil do docente aqui era um perfil que ele estava no mercado. Sim. Ele era com carga horária reduzida. 20 horas. Antes, de 20 horas ele não tinha uma dedicação exclusiva. Sim. Então ele estava no mercado, ele escrevia livros, ele fazia as apostilas, né? E aí ele passava o conhecimento dele para os alunos. Mudou muito hoje a história e o perfil dos profissionais, dos docentes daqui. Nessa época, então, nós tínhamos docentes que eram práticos. Alguns deles, por exemplo, eu queria que você anunciasse, falasse conosco. Você falou do Retório. Do Retório, o Pazini era um industrial também, né? O professor Mário Aires, que tem tinha uma indústria lá em Contagem.
Irmãos Aires S.A. e IASA, uma indústria muito grande, mecânica também, e e esses que eu citei eram professores, como você falou, 20 horas, tempo parcial, que eles tinham a vida profissional lá fora e vinham aqui. O que mudou esse perfil docente. Porém, eu acho que havia vantagens nisso, porque o profissional que trabalhava lá fora, ele dizia, olha, aconteceu esse problema, fui construir uma máquina e teve esse problema aqui, eu solucionei dessa maneira, e isso, por exemplo, na área da engenharia civil, eu acho que o professor da disciplina de pontes, que tenha feito mestrado, doutorado, especialização no exterior, que nunca tenha construído uma ponte, eu não acho adequado. Eu acho que uma parcela dos professores, a escola deveria manter esses professores de tempo parcial, porque eles agregam muito na formação do Eu concordo do aluno. integralmente com o que você colocou. Eu sempre fui defensor do conteúdo a partir da prática também, né? Então, nós avançamos muito na experiência científica, na formação da pesquisa, fantástico. Mas é muito importante manter essa experiência do prático, que está no mercado, que está vivenciando. E pela estrutura da carreira docente hoje, esse pessoal foi praticamente excluído da escola. Né? Um profissional com grande experiência, ele jamais conseguiria entrar aqui, se ele não tiver feito a carreira acadêmica, mestrado, doutorado, etc. Isso aí então, a universidade poderia conciliar as duas coisas. Deixar uma parcela de professores sabe, assim. né? No curso de medicina, nós temos professores que estão no mercado. Ele faz a cirurgia dele lá e vai dar aula de cirurgia e explica como é que foi a cirurgia. Mas voltando ao Zimec, algum equipamento do Zimec que você sabe que foi produzido, que é um destaque com relação à engenharia nacional? Sim, a Zimec era uma empresa que construía equipamentos de grande porte. Então, guindastes, máquinas de elevação de grandes tamanhos, diâmetros gigantescos. Aquela furação de túneis, ela fez os equipamentos desses? Fazia. Seu nome? Fazia, inclusive, vagão ferroviário, tudo na área da construção mecânica, e havia uma oficina, cheguei a visitar uma vez, de grande porte, era galpão de 30 metros de altura, equipamentos. Isso, com certeza, deu um impulso muito grande no desenvolvimento industrial aqui em Minas Gerais. Essa empresa, hoje, ela tem mudou de nome, ela foi extinta, porque ela era muito atuante. Era. Ela não representa hoje o que foi no passado, né? Mas ela ainda existe, já houve várias mudanças. Uma dessas mudanças, eu acho que eles estavam se dedicando à fabricação de vagões de trem, para suprir a necessidade. A demanda atual. A demanda, que é uma construção pesada também. Mudou muito. E aqui, como colegas, quais eram as perspectivas de mercado de trabalho? Veja só. O universo da engenharia mecânica é diferente, né? Geralmente são empresas de grande porte que absorvem essa mão de obra. Existe algum profissional de mecânica que pode fazer carreira individual, assim, com técnico de manutenção, prestação de serviços de projetos? Isso é possível? Sim. Na época que eu me formei, eu me lembro que estava criando a Fiat. Então, a Fiat sempre foi, e ainda é, um grande empregador dos nossos ex-alunos aqui, a Fiat. Na época era a Açominas, que hoje já acho que é a Gerdau. A Açominas foi criada, era uma estatal, também
absorvia muitos engenheiros, mas, como você falou, empresas de grande porte, né? Houve um movimento, em um determinado momento, de terceirização. Então, muitos profissionais deixaram essas carreiras tradicionais para fundar empresas próprias, para prestar para essas empresas o mesmo serviço que ele prestava como funcionário. Então, área de manutenção, como você falou, né? As empresas começaram a terceirizar isso. E os próprios funcionários, que já sabiam fazer aquilo, criaram empresas que prestavam esse serviço. Aí isso facilitou a criação de empresas autônomas de engenharia mecânica, porque a mecânica realmente é muito dependente de grandes empresas. Uma grande estrutura, né? Uma grande estrutura. Então, todo esse trabalho, toda a formação de vocês, no processo de formação, vocês vislumbravam alguma atividade individual, empresa individual, ou vocês já se preparavam para um cargo em uma estrutura maior? Não, a maioria focava em ingressar numa grande empresa, né? A Uzi Minas, por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar lá também, na Shell, que é uma empresa de petróleo, que eu fui trabalhar também. Então, as pessoas focavam nessas grandes empresas, né? Fiat, a Uzimec, enfim. A mecânica já é mais uma profissão que depende dessas grandes estruturas, né? Diferentemente da engenharia civil, que a pessoa pode abrir um escritóriozinho, que é uma salinha, que ele projetar prédios de construção civil. Danilo, nós temos uma interface, né, das engenharias. Uma delas é com a elétrica, na casa da mecânica, tanto é que o curso aqui era curso de engenharia, era mecânica eletricista, certo? Que foi a última turma, aconteceu em 1965, formado em 65. Depois desmembrou mecânica e elétrica. Isso. Mas nós ainda temos essas interfaces. Temos com a civil. Hoje nós temos estruturas prediais metálicas, que é pura mecânica, né, essa montagem. É uma interface das duas engenharias. Estruturas com prediais, industriais, pontes rolantes, tudo isso eu acho notável. E aí, destacando essas questões, um automóvel, por exemplo, ele é uma mecânica e elétrica, né? Nós temos aí um sistema mecânico e elétrico a serviço. E aí nós chegamos hoje no automóvel elétrico, que já era algo que está acontecendo. A tecnologia tem que ser apurada por questões de segurança e tudo mais. Mas isso já era vislumbrado ao longo do curso de vocês, um carro elétrico? Não se fazia menção até um automóvel elétrico. A ideia era evoluir motor de combustão interna, motor diesel, mas a perspectiva, na época que eu me formei, era focada na mecânica tradicional mesmo. A ideia de surgir um veículo elétrico começou posteriormente às crises que houve do petróleo. O preço do petróleo subiu muito, mas uma alternativa de sucesso adotada no Brasil por causa disso foi o programa do álcool, né, que substituiu o derivado de petróleo por um orgânico, né, produzido internamente aqui. Isso foi no início da década de 70, não foi? Foi o programa do álcool. Eu me lembro daquela crise, o OPEP, subiu o barril de petróleo, aí os países tiveram que buscar essa alternativa. É memorável, eu me lembro até de alguns países em que as pessoas andavam de bicicleta tentando abstrair da dependência do automóvel, que dependia do combustível, né? Veio o álcool, hoje nós temos o híbrido, né? Vamos tirar o chapéu para o Brasil, porque isso não foi adotado em nenhum outro país. Nenhum outro país tem bomba de gasolina a álcool. Bomba a álcool. Até porque, por um preconceito,
né? Ah, porque o Brasil desmata a selva para plantar cana, para fazer isso, então nós não queremos desmatar a floresta, então nós não vamos querer mexer com esse negócio do álcool, não. Mas isso não é verdadeiro, porque hoje nós somos grandes produtores de álcool, açúcar, que é derivado também da cana, e foi uma solução maravilhosa do país para enfrentar essa dependência externa do petróleo, né? Imagina você conciliar todo o conhecimento de agronomia com a mecânica e com a elétrica, com a parte mecânica e elétrica. E não foi trivial não, porque os carros a álcool tinham problemas, davam problemas, corrosão, de manhã cedo, na hora de pegar, não pegava fácil, tinha até um tanquezinho de gasolina para você dar uma partida, né? E hoje com esse carro híbrido, né, você pode pôr tanto gasolina quanto álcool, ali deu um impulso muito grande pro carro a álcool. Então, realmente, a escola sempre esteve acompanhando e preparando profissionais para esse mercado da mecânica, que é um mercado amplo. Sim. Né? Você até citou aí as 4 mecânicas no início, e ocorreram desdobramentos, engenharia de produção, a partir da ênfase de produção da engenharia mecânica, depois a aeronáutica, que hoje é aeroespacial, e hoje o curso tem um conteúdo na área de térmica e de projetos. São as 2 áreas. E aí você conseguiu formar com 4 anos, porque você já tinha cursos anteriores, disciplinas que você cursou lá em outra... No ISEX mesmo, porque eu fazia matemática, eu fazia licenciatura. A licenciatura é um curso... ISEX mesmo? No ISEX mesmo. Era um curso de licenciatura, é um curso para formar professores. E eu sempre quis dar aula, gostei de dar aula, então o meu curso de matemática foi voltado para dar aula. E qual que era a disciplina que mais atraía vocês aqui na mecânica, que tinha uma cara de engenharia mecânica? Porque os alunos têm isso, né? Qual o conteúdo, uma ou 2 disciplinas que... Eu cheguei a ser monitor e cheguei a dar aula dessa disciplina, que era elementos de máquinas. Tem 2 semestres, elementos de máquinas 1 e 2, onde você vê projeto de engrenagem, rolamento, eixo, correias, polias. É a mecânica mesmo, né? Sujar a mão de graxa lá, como é que uma máquina para acionar um guincho, um redutor. Que eu acho que é a mecânica raiz, né? Essa disciplina. Alguma coisa mudou nessa proposta de equipamentos, de motores? Olha, na área de motores, houve uma evolução muito grande. Porque tem hoje indução, sistema de indução também, que substituiu alguns recursos mecânicos. Algo que você pode falar sobre isso? Mas na área industrial, eu tenho um amigo que ele é dono de uma oficina, ele falou assim, olha, a base do motor é a mesma desde quando começou. 4 tempos. Pode mudar o carburador para injeção direta, mudar uma polia por uma correia dentada, mas a base do funcionamento do motor continua sendo o mesmo, né? No caso da mecânica industrial, ela não muda. Um redutor para levantar uma ponte rolante é uma engrenagem, um mancais de rolamento, e aquilo o que se mudou é a forma de fabricar, os materiais. Os materiais. Olha, eu vou fazer um pequeno intervalo e nós vamos voltar exatamente nessa questão que você já adiantou. Eu queria saber sobre os materiais. O que tem mudado com as novas tecnologias, as pesquisas, o que mudou com relação aos equipamentos para otimizar o resultado. Um pequeno intervalo.
Dando prosseguimento à nossa entrevista de hoje, lembrando que nós estamos aqui no Centro da Memória da Engenharia, na Rua da Bahia 52, centro de Belo Horizonte, onde é a sede da Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia do FMG, no projeto, na 5ª edição do projeto História da Engenharia contada pelos ex-alunos. Hoje nós temos aqui a presença do nosso colega Danilo Amaral, formado em 1980, engenheiro mecânico, e também aproveito o momento para sempre lembrar que nós agradecemos ao CREA por estar patrocinando o projeto, porque ele tem trazido para nós referências da engenharia mineira e nacional e do mercado de trabalho também, e todas as tecnologias que nós estamos desenvolvendo aqui, a partir dos nossos, dos ex-alunos, dos nossos colegas. Então, Danilo, dando prosseguimento à nossa entrevista aqui, você chegou numa área que eu acho que é bem curioso, porque os equipamentos do passado, os automóveis, eles eram muito pesados, né? Extremamente pesados. E eram ligas, né? Ligas fundidas, para-choques fundidos, né? E a liga fica por conta da metodologia, mas eram bem conformados, pesados, e se aumentava demais o consumo de combustível, aumentava a poluição, a eficiência do equipamento, de um automóvel, por exemplo. Eu não sei se você se lembra dos para-choques do passado, que lembra? O seu pai gostava de carros antigos, então aquele para-choque que era uma liga fundida, conformada, extremamente pesado, que absorvia tudo, né? Até torque. Ninguém torcia um para-choque daquele. Então ele absorvia a quantidade de movimento por conta da liga. Mas aí eles foram aplicar a análise de valores e foram ver, para-choque é para parar choque, mas relativa quantidade de movimento. Não é isso? Aí veio a Fiat em 1977 e colocou os carros Fiat com aquele para-choque que ele vinha e tinha a lateral, e ele era de um material que não tinha resistência a torque, a torção. Não sei se você lembra disso. A gente pegava no para-choque e mexia nele no movimento de torção, de torque, ou seja, por que ele teria que ter resistência a torque? Então, na análise de valores, suprimiram, não precisa de resistência a torque para a análise de valores. Então, eles substituíram essas ligas por ligas mais leves. Hoje em dia, você tem duas peças praticamente, o resto é tudo plástico com relativa resistência. Então, evoluiu demais, isso diminuiu o peso do automóvel, como eles também começaram a trabalhar na aerodinâmica dele, né? Para diminuir a resistência com o ar. Aí eu vim para você mais uma vez para perguntar para você quais são as inovações mais destacáveis com relação à evolução na mecânica a partir dos materiais, das pesquisas, da redução do peso, da conformação. Você poderia colocar para a questão dos materiais foi uma evolução gigantesca, porque hoje nós temos materiais mais resistentes e mais leves do que os anteriores. Então, com isso, você reduz o peso do equipamento, reduz o custo, né? No caso do automóvel, fica mais... na época que tinha esses para-choques a qual você se referiu, era uma época que o galão de petróleo, o barril de petróleo custava $3, hoje custa 90, né? Então era barato, as pessoas não vai gastar mais gasolina, não tem problema. Então aqueles carros antigos americanos tinham gigantescos, né? Porta grande, porta-mala grande, aquele carro, porque não havia preocupação com o consumo de combustível. Então quando veio a crise do petróleo, começou-se a dar mais atenção para isso. Então procurou-se desenvolver materiais mais resistentes, mais leves principalmente. O para-choque virou plástico,
né? O motor, a parte que tem contato com a combustão, mantém o aço, mas o bloco todo pode ser de alumínio, que é mais leve. Lembrando do alumínio. O bloco de alumínio, tudo para tornar o equipamento mais leve, um consumo menor, a eficiência melhor, a aerodinâmica melhor. Enfim, nós estamos assistindo uma evolução gigantesca da humanidade, né? Em termos de material mais resistente, que permita o homem até explorar o espaço, né? Aviões também, o peso no avião é mais preponderante ainda, né? Então, materiais leves e que permitiu que houvesse uma grande evolução na área aeronáutica, os aviões. Leves e com resistência, né? Leve com resistência. E térmica, né? E térmica. As temperaturas que são atingidas nesses motores são altíssimas, quer dizer, depende de materiais que resistam. A entrada de uma nave na atmosfera também, altíssimas temperaturas. Então, a evolução humana é muito nítida nessa área e, nesse aspecto, a pesquisa é fundamental. Sim. Né? Você sabe de alguma pesquisa que está sendo desenvolvida aqui na escola com relação, geralmente, ao departamento de metalurgia, né? Materiais, metalurgia? Sim. Com relação a ligas que sejam leves, com alta resistência térmica e mecânica? Sim, por exemplo, tem um professor que trabalha com nanotubos de carbono. Então são tubinhos piquititinhos de carbono na escala nanométrica. São formados atomicamente, dimensão de átomos. E esses tubos são misturados em concreto, são misturados em plásticos, e esses estudos que esse professor faz, ele mostra que a resistência aumenta exponencialmente, né? Que ele forma uma estrutura interna lá dentro de um cimento, como dentro de um plástico, e aumenta a resistência enormemente. Então, eu acredito que essa pesquisa, talvez tenha sido protagonizada por a pesquisa de substituição do aço na construção civil. Uhum. Porque os concretos armados, eles têm a questão da proteção do aço, né? Que cada vez é mais resistente, mais cuidado, mas sempre vai existir o risco de corrosão e a pesquisa dos materiais de forma, usando o nanotubo, pelo que estou imaginando, no concreto talvez venha a substituir esse reforço da ferragem nas estruturas. Nós temos uma evolução muito grande à frente ainda. Eu vejo que a questão relacional entre as engenharias, né, interdisciplinar, essas interfaces, elas são realmente muito motivantes, porque você pegar uma aeronave espacial, por exemplo, imaginar que você tem que ter materiais com resistência a calor, a choque, né, a deslocamento, com novos materiais, novas tecnologias, conformar isso, fazer conformação disso. Eu fico bastante... Eu aprecio. Não é a minha área, mas é instigante, né, Danilo? Tem muita coisa. A sinterização, você mistura pó de um material com pó do outro, comprime em alta temperatura e forma um aço super resistente, que é a broca de vidia, que fura concreto, é feito dessa maneira, né? Pois é. Essas referências de materiais, no curso de aeromecânica já tinha alguma disciplina nessa área? Tem. Porque na metalurgia tem. Tem, mas essa área de pesquisa é voltada mais para o departamento de metalurgia. De metalurgia. Que por sinal, tem mérito, né? Por tudo que eles têm pesquisado. Grande departamento da escola. Bom, aí agora vamos finalizar a escola. Você formou aqui com toda essa
trajetória na matemática, na engenharia operacional mecânica lá no Cefet e aqui na engenharia mecânica, quer dizer, um currículo bastante completo, né? Em que te deu muita segurança no processo de tomada de decisões, para o seu encaminhamento profissional. E qual foi o primeiro trabalho que você teve a partir da sua formatura, que não foi aqui na escola? Eu comecei a trabalhar na Shell, Brasil S.A. Petróleo, é uma distribuidora de derivados de petróleo, e uma das coisas que ela fazia fabricava lubrificante. E então ela tem um setor específico voltado para... a Shell é dividida em dois grandes setores, a área automotiva e a área industrial. E eu fui contratado para trabalhar nessa área industrial para dar assistência para as empresas de qual óleo usar em qual máquina, né? E aí eu tive a oportunidade de visitar uma quantidade enorme de indústrias aqui em Minas Gerais, indústrias que eu nem imaginava que tinha. Em Cataguases eu fui numa indústria têxtil lá, que os galpões eram de perder de vista, cheio de tiar funcionando. Você tinha que entrar até com um protetor auricular, porque o ruído era muito grande. E eu tinha que ir lá para verificar qual óleo que ele usaria naquele tiar, né? Numa indústria química, num redutor. Então foi uma oportunidade que eu tive de conhecer todo tipo de indústria, visitar, adentrar na empresa, ir lá dentro do maquinário, né? Então foi uma experiência muito saudável para mim, muito sadia nessa área da mecânica. Tanto é que hoje uma das disciplinas que eu leciono no curso de engenharia mecânica é lubrificação industrial e automotiva, né? Espetacular, muito bom. E é de que departamento? Da mecânica mesmo. Da mecânica mesmo. É uma disciplina optativa, para você ter uma ideia, tem 60 vagas, todas as vagas são esgotadas todo Você semestre. pode repetir o nome da disciplina? Lubrificação industrial e automotiva. Que espetáculo. E aí vai ter evoluindo para aeronaves, para tudo, né? Tudo, e foi fruto dessa experiência que eu tive antes quando eu me formei, e que eu conheço tudo na área de lubrificação, os ensaios, as características dos óleos. Incrível, né? Porque, olha só, derivados de petróleo. E quando você associa o nome Shell, você já fica pensando sempre na questão automotiva, né? Esquece da questão todas essas grandes fabricantes de óleo, a Petrobras, a Texaco, a Shell, a Mobil, todos têm um setor voltado para a área industrial, porque o consumo de óleo lubrificante num país é mais ou menos assim, meio a meio. A metade do volume total de óleo lubrificante é na área automotiva, óleo de motor, de diferencial, etc. Mas a outra metade é na área industrial, que são volumes grandes, né, gigantes, um redutor do tamanho dessa sala, sistemas hidráulicos de grande porte, tudo óleo, isso, lubrificante. Nunca pensado, né? As pessoas ignoram isso, realmente interessante. E aí, você da Shell por quanto tempo? Fiquei 5 anos na Shell. É um bom tempo, né? Uma boa experiência. E aí, depois da Shell, o que é que veio? Eu fui convidado a lecionar em São João del Rei. Havia uma escola municipal lá. Posteriormente, ela foi federalizada e hoje é a FUNREI. E eu fui convidado para dar aula lá de elementos de máquinas. Depois, na PUC aqui, o professor que dava aula lá em São João del Rei era professor da PUC também. E ele me convidou para dar aula na PUC. Então, eu trabalhava na Shell, dava aula em São João del Rei, nos sábados, e na PUC, no curso de engenharia mecânica aqui. Aí abriu um concurso aqui na UFMG. Aí eu fiz o concurso, como o concurso era de dedicação exclusiva, aí eu tive que abrir mão dos restantes vínculos que eu tinha e fiquei como dedicação exclusiva aqui
Isso aconteceu a partir de que ano? 1988. 88? 88. Eu lembro da formação do curso de área mecânica de São João del Rei, eu acho que era Bianchi, que era o coordenador do curso, que montou o curso lá. Sim. Eu não sei onde está o Bianchi, mas ele era diretor da escola de engenharia mecânica de Itaúna. Itaúna. É. É. Bom, então aí você veio para a escola, veio para a disciplina de elementos de máquina. Elementos de máquinas. E aí você, nesse processo de formação acadêmica, fala um pouco agora de novo. Aí eu fiquei dando aula aqui durante 2 anos e consegui um afastamento para me fazer o mestrado, já como docente. E fui fazer em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, excelente universidade também, de altíssima qualidade. E formei, e fiz o mestrado, terminei em 1990. Não, em 90 eu fui lá fazer o mestrado, e fiz o mestrado até 93. Depois fiz o doutorado. Fiquei só um pouco aqui e já consegui um afastamento para o doutorado. Fiquei 5 anos em Campinas, terminei meu doutorado no ano 2000. Na mesma área, você? Tudo na área de projetos, voltada para a parte de elementos de máquinas. Então, nessa trajetória, você já tem aí, foi em 88, né? 27 anos, não, 37 anos. 37 anos. 37 anos aqui na Escola de Engenharia. Bela trajetória, hein? E as disciplinas que você pegou aqui? Aí eu dei elementos de máquinas 1, elementos de máquinas 2, elementos de máquinas para outros cursos, para metalurgia, eu já dei aula no curso de metalurgia, desenho mecânico, AutoCAD, lubrificação industrial e automotiva, e mais recentemente até eu importei uma disciplina que eu vi lá no curso de engenharia mecânica da Unicamp, que era dada pelo meu orientador lá, era História da Mecânica. E aí eu achei bacana essa disciplina, trouxe, ofereci aqui para o colegiado aprovou, e eu ofereço essa disciplina também de História da Mecânica, onde eu faço retrospectiva desde a descoberta do fogo e da roda até a Revolução Industrial e chegando até a Engraçado que hoje eu tentei passar um pouco sobre isso e me contive, porque eu falei, às vezes é um conhecimento que ele não tem, e eu moderei aqui na minha curiosidade, mas eu estou achando isso fantástico, História da Mecânica. Muito bacana. Eu acho isso muito importante para todas as engenharias. Porque a partir dessa história da mecânica, ou história das outras engenharias, você tem um acompanhamento desse processo de inovação, de tecnologia, evolutivo, né? Muito interessante, Danilo. Tem a história da engenharia elétrica, que era o professor, esqueci o nome dele, Zé Flávio, que dava lá. A história da engenharia civil, que é importantíssimo também, desde mas isso não é dado, não. Eu não me lembro, não. Da civil não tem, mas na elétrica tem também essa disciplina. Eu vou te pedir, por curiosidade, que você me mande o conteúdo programático disso para mim. Sim. Porque é muito interessante. Muito. Porque isso aí faria parte, inclusive, do nosso acervo aqui, da memória da engenharia, do Centro da Memória da Engenharia. Eu te peço que você envie isso para nós. Com certeza. E nessa trajetória aí, que é sobre a sua experiência na escola, suas atividades extracurriculares da escola, você esteve aqui na Associação de Ex-Alunos fazendo um trabalho que é também um grande destaque. Vamos falar sobre isso agora, porque é muito importante você contar para nós o que você desempenhou aqui na Associação de Ex-Alunos, a partir também dessa
desse cuidado seu com a história da mecânica, que hoje tem uma disciplina na escola de engenharia, e eu defendo muito isso. Acho que o conhecimento da trajetória é muito importante para a segurança no processo decisório. Então, eu tenho referências e eu tomo decisões a partir de referências. E quando você tem uma formação estanque, sem essa visão sistêmica, você limita a sua criatividade, a sua segurança para tomar decisões. São visões, né? Agora, então, fala aí para nós essa trajetória que foi evoluindo para esse conteúdo tão necessário, incomum, na formação de um docente. A trajetória minha aqui na associação, você quer dizer? Na escola, quando começou, aqui também, começou a aparecer um outro engenheiro mecânico com uma visão abrangente. Sim. Que se preocupou com a história, com a memória. Eu tive uma trajetória paralela à minha atividade na escola de engenharia, quando eu era professor de São João del Rei, ainda, e eles precisavam de alguém, engenheiro mecânico, porque a escola tinha que mandar alguém para o CREA, representando o CREA, São João del Rei. Como eu era daqui de Belo Horizonte, eles falaram, então vamos indicar o Danilo. Eu nem sabia o que era CREA. Aí fui lá, olhando aquilo tudo, e nesse meio tempo eu saí de São João del Rei e entrei como professor aqui, mas permaneci com o meu mandato até terminar, representando São João del Rei. E lá no CREA eu fiz amizade com o Tasso Primo Belém Barbosa. Ele gostava muito de mim, a gente ficou muito amigo, etc. E ele falou, olha, Danilo, você é professor lá da escola, eu sou presidente da associação, ele que tocava essa associação aqui. A escola ainda era aqui, né? E aconteceu um fato de que, quando a escola se mudou lá para Pampulha, esqueceram que tinha uma associação aqui, não projetaram nada lá no prédio para levar todo esse acervo para lá, e nem um destaque para essa situação, que foi consertado depois. Como eu era professor da escola, o Tássio me incluiu aqui como membro da diretoria. Ele falou, olha, Danilo, vou te colocar como segundo vice-presidente, né? Eu sou o presidente, o Fábio Simone o vice, e eu o segundo vice. É bom ter uma pessoa da escola, professor aqui na associação, então eu ajudei muito o Tássio aqui, ele fazia coisas, como comentei, reformava o telhado, ia lá na CEMIG, pegava recurso aqui, dali, e pintou o prédio todo, ele fazia e desfazia tudo, ele era muito ativo nessa parte. Já tinha sido presidente do CREA, secretário de obras, ele tinha também uma influência muito grande. E o que aconteceu foi até uma... o Tasso Primo faleceu. Ele já era de idade, etc. E assumiu, então, o Fábio Simone, que também era de idade, já tinha 90 anos, se não me engano, etc. E pouco tempo depois ele faleceu também. Aí eu me vi na condição de assumir como presidente da associação, mas numa situação em que eu tinha meus encargos como professor lá. O Fábio e o Tássio eram aposentados, ficavam dedicados aqui o tempo todo. Eu não podia fazer isso, né? Então cheguei até a assumir no final do mandato deles, né? E fiz o que pude, porque também era tudo pires na mão, passando vaquinha para todo mundo, porque tinha as contas todas para pagar. O Tássio resolvia muito bem essa parte, né? Mas
Nós não, né? Então, Impossível. mas foi graças a essa minha atuação lá no CREA que eu vim aqui para a associação. Foi graças à minha atuação no CREA também que eu cheguei Tinha um professor lá no Rio de Janeiro que queria ser conselheiro federal e queria um mineiro para compor uma chapa com ele. Ligaram para cá, para um professor novo aí, tá, vamos indicar o Danilo. Aí eu compus essa chapa com esse professor lá do Rio e fomos eleitos para o Conselho Federal. E eu cheguei a ter... fomos eleitos, reeleitos, fiquei 2 mandatos lá no Conselho Federal e depois ainda fui eleito conselheiro federal também, numa vaga que eram... essas 2 primeiras mandatos, eu fui como representante das escolas de engenharia no Conselho Federal. Tem uma vaga lá só das escolas de engenharia. Haviam 3 vagas, uma das professores das escolas de engenharia, representantes das escolas de arquitetura e das escolas de agronomia. Como os arquitetos saíram, agora tem 2 professores lá, da engenharia e da agronomia. Então, fiquei 2 mandatos. Depois, ainda fui eleito um 3º mandato no Conselho Federal, numa eleição que havia nos estados, havia um rodízio entre os estados e surgiu uma vaga aqui para Minas, de engenharia mecânica. Também me candidatei e fui conselheiro lá por 3 mandatos no Conselho Federal também. Né? Então, nessa trajetória, primeiro quando eu estava aqui em Minas, eu vi que tinha a Associação dos Engenheiros Eletricistas, Associação dos Engenheiros Civis, Associação dos Arquitetos, Associação disso. E eu falei assim, mas cadê a Associação de Engenharia Mecânica? Não tem. Então, eu procurei o Onofre de Rezende, que era o presidente do CREA, era engenheiro mecânico, e eu falei, vamos fundar uma entidade de engenharia mecânica aqui em Minas? Então, eu fiz o estatuto, eu fiz tudo, montei tudinho e fundamos a ABMEC-MG, a Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, seção Minas Gerais, que está até hoje lá no CREA. Até hoje, Então, eu que fiz tudo, fundei. É lógico que eu coloquei o Onofre, que era o presidente do CREA, como primeiro presidente. Né? Mas eu fui o 2º presidente depois. Mas ele não fez nada, ele só foi lá no dia, assinou, bacana, top, te apoio. Quem carregou o piano fui eu. Depois, quando eu fui para Brasília como conselheiro federal, eu vi que havia, no âmbito nacional, entidades nacionais de engenharia civil, os engenheiros eletricistas, os arquitetos, de todo mundo, mas também não tinha da engenharia mecânica. Então, nós fundamos uma Federação Nacional de Engenharia Mecânica, com representantes do Brasil todo, que é a FENEME, que está lá. Federação Nacional de Engenharia Mecânica. Foi eu que fundei e fui o primeiro presidente nesse caso. Sei. Eu que fiz estatuto, convoquei todo mundo, tal, e essa entidade ainda funciona lá. Então, eu tive uma trajetória extra escola de engenharia, né, tanto em Minas como no Brasil todo. E aí passou a ter essa atividade que é necessária, né? Junto às entidades. E essa questão dos trabalhos que você desenvolveu aqui, você fez um trabalho distinto. Você pode falar dele, que foi a memória fotográfica e também histórica, né? Da nossa escola. Isso sempre é pedido do Tássio, né? Eu, então, registrava tudo em fotografia, eu tenho reuniões, eu tenho um acervo gigantesco de fotos aqui da associação, de cada equipamento desse aí, ó. Eu tenho foto, a universidade tem vários museus, várias unidades. Da rede de museus. Aí resolveram fazer uma rede. Então eu participei, representando a associação,
dessa rede de museus. E tinham vários projetos. Aquele aparelho que tem ali, que eu te mostrei, foi comprado com verba desse projeto, armários, ou seja, eventos para divulgar a associação, congressos de museus no Brasil, cheguei aí em vários, com essa rede de museus, né? Então, a gente teve uma atuação muito grande, não só como docente da escola, mas externamente, né? A escola de engenharia. Então, quem era muito dedicado a esse museu é o professor Olavo Pires de Albuquerque. Ele era dedicadíssimo, aposentou na escola, era professor e ficava aqui o dia inteiro catalogando tudo, né? Então, eu ajudei várias vezes. Quando você veio atuar aqui, você foi da época do Danilo Ambrósio? Danilo Ambrósio, ficava catalogando tudo. O Olavo Pires e o Danilo Ambrósio. Ele ficava aqui. Eu tenho foto dos dois aqui, anotando tudo. Ou seja, eu acompanhava tudo. Eu tenho um registro até, gostaria até de doar esse acervo, porque se ficar comigo, o dia que eu morrer, eles vão jogar um computador fora, vai tudo embora. Né? Nós vamos buscá-lo hoje. Então tem um acervo muito grande, quem sabe... Com certeza. Né? Esse acervo é importante, porque são memórias, né? E muitos deles já não estão mais aqui, e nós temos realmente que deixar isso aqui claro, né? Registrado. Hoje nós temos uma demanda aqui, Danilo, que é uma demanda que fica aí para os nossos colegas que estão nos assistindo, que é a questão da história da engenharia, de um historiador aqui dentro, para trabalhar com essas memórias. Nós estamos fazendo a nossa parte, tentando registrar aqui. Essa é a 36ª entrevista que nós fazemos. 37ª, se não me engano. Então nós temos várias histórias, casos, experiências, referências para serem transcritas e catalogadas, digitalizadas. Isso vai ser feito. Isso aí é tranquilo, está sendo possível. Mas essa questão da memória fotográfica e literária e os equipamentos e os nossos recursos de biblioteca exigem demais, além do historiador, de um bibliotecário. Isso já foi solicitado à universidade, mas infelizmente nós não estamos tendo sucesso. Talvez um trabalho a ser desenvolvido com as unidades de história e de biblioteconomia, que é o que eu vou me empenhar nesse ano, para ver se alunos fazem estágios aqui sob coordenação de um professor, porque o acervo é muito grande. Esse é o mérito da associação. Preservar isso tudo aqui. Se não fosse a associação, isso aqui já estava tudo num depósito, esse prédio já estava esvaziado. 20 e tantos mil livros, Danilo. 20 e tantos mil livros. Mais de 1.600 obras raras, segundo a bibliotecária que nos deu assessoria. Tem livros aqui de 400 anos. Tem um livro ali. Eu vim aqui para as reuniões que o Tasso convocava, né? Eu passava praticamente, nesse dia eu não dava aula, eu passava o dia inteiro aqui, eu abria livro por livro ali, ficava com a mão suja, punha máscara, porque era tudo poeira. Mas eu sei o valor de cada equipamento desse aqui, que é preservado. Se não fosse associação, isso não existiria mais. E isso, para a história, é fundamental, porque não existe mais aquele equipamento. Não tem. São mais, pelo que o levantamento passa de 1.500 equipamentos. Então, por tudo isso, tem muito trabalho, tem muito que se expor, porque é uma memória. Porque essa memória, ela mostra toda a evolução tecnológica do processo. Mostra. E nós, da área, nós temos que acompanhar esse processo tecnológico. Então, aí culminou com uma pérola que você fez aqui, que eu admiro muito, que eu queria que você falasse em que circunstância que você fez esse trabalho, que foi a questão dessa memória fotográfica. Sim. Por ocasião da proximidade do centenário da escola, em 2011, ela fez 100 anos, então foi pensado várias maneiras de registrar uma comemoração para esse centenário. E como eu sempre gostei muito de fotografia, eu propus, olha,
lá na associação tem muita fotografia, na escola tem muita foto antiga da escola. Eu mesmo tenho um acervo enorme da construção da escola, do início Da nova escola, né? da nova escola lá na Pampulha. Você também passou um acervo da construção desses prédios aqui do AES. Tenho, aí tudo fotos antigas que eu consegui. E aí eu falei assim, olha, a gente podia fazer um registro fotográfico da história da escola de engenharia. Tanto de como ela começou, como que construiu esses prédios aqui na Praça da Estação, como a construção dos prédios novos na Pampulha, né, os laboratórios. Então, eu reuni todo aquele acervo que eu tinha num livro. Na época, o Tasso apoiou também, ele fez um preâmbulo lá do livro, um é dele, o outro é do Benjamin, que era o diretor na época, professor Benjamin Menezes. Então nós fizemos aquele livro. Foi um trabalho muito grande, do qual eu tenho muito orgulho, porque eu sei que não há. Essas fotografias estavam dispersas em vários lugares e nunca foram reunidas. Ali, aquelas gerações futuras vão poder olhar ali como foi o início da escola de engenharia, como eram os laboratórios antigos em que se usava esses aparelhos antigos aqui, as dificuldades que a escola teve, como que foi o início, por que ela mudou para Pampulha. Aqui havia enchentes nesse Rio Arrudas aqui, o que inviabilizou manter aqui como uma escola de engenharia, fora o ambiente em torno, que não ficou muito legal para uma atividade acadêmica. E isso tudo está registrado naquele livro, que foi motivo de muito orgulho para mim. Sim, esse roteiro foi você quem fez? Foi. Todo o roteiro do livro? Todo o roteiro do livro. Esse acervo você, além das fotos que você tirou, você me falou que você foi autorizado a registrar toda a evolução da construção da nova unidade da escola de engenharia, você conseguiu esse acervo via universidade, via escola, algum departamento? Como é que foi o amontoado, se assim se pudéssemos falar, desse registro fotográfico? Sim, várias vezes um professor, um chefe de departamento, Danilo, achei aqui um monte de foto antiga, de slide, aí eu ia lá, pegava, olhava. Aqui na associação, eu me lembro disso também, nós achamos numa gaveta, aí, numa caixinha... Ela está aí até hoje, essa gaveta, um arquivo inteiro de aço com essas fotos. Negativos da década de 60, de fotos, porque antes você batia uma foto, tinha um negativo. Para você ver. E eu me lembro que eu falei, o Tasso era o presidente, falou, Tasso, tá cheio de fotos aqui de laboratórios, de aula, professores, do dia a dia da escola. Tinha um fotógrafo aqui, era um funcionário que tirava essas fotos das festas. E aí eu peguei essa caixinha e falei, Tasso, vamos mandar revelar isso aqui. Na época já tinha dificuldade, porque não era todo lugar mais que revelava. Então, nós mandamos revelar ali na Rua da Bahia mesmo, ali na frente, uma loja especializada em fotografia, que ainda revelava fotos. E ainda revela. Revela ali, né? E eu me lembro que era muita e ficou caríssimo, porque era caro revelar. Esse investimento, Danilo, quem fez esse investimento? Foi a universidade? Não, foi a associação. Não, o patrocínio do livro. Quem patrocinou o livro? Foi a universidade. A Escola de Engenharia. Comemoração dos 100 anos. Dos 100 anos. Mas algumas fotos de lá foi desses negativos. Ficou tão caro que eu me lembro que na época o Tasso falou, Danilo, não temos dinheiro para pagar. Eu falei, Tasso, e agora? Temos que ir lá, então. Aí eu fui com o Tasso lá. O Tasso, aquela lábia dele, não, nós vamos resolver isso, nós vamos... Eu sei que o sujeito dividiu para o Tasso, não sei se ele pagou do próprio bolso, que ele fazia muito isso. Sei. Eu sei que nós trouxemos essas fotos reveladas aqui, era uma joia. Tinha muitas fotos de bailes de formatura, de laboratórios da escola. É um acervo maravilhoso que ia se perder, porque esses negativos com os anos também deterioram, né? Pois é. É um grande trabalho, memorável e que teve uma edição limitada, né? Teve.
E esse arquivo digital você ainda tem? Tenho. Eu acho que nós até que a temos que edição foi procurar pouca. fazer nova edição. Eu acho que vale a pena. Eu tenho um arquivo todo original. Eu acho que tem pouco a se atualizar, né? Pode até complementar com mais acervo. Coisas atuais, porque tem um capítulo lá só da associação. Então a gente pode pôr como está hoje, o prédio, né? O entorno aqui da escola, da Praça da Estação, a própria escola, o que modificou lá depois que foi fundada, né? Enfim, eu acho que eu disporia o arquivo. Dado por toda a sua trajetória, nós temos realmente que dar andamento, dar continuidade. A segunda edição. Por tudo isso, né? E também é você, pela sua trajetória na engenharia, pelo que você passou aqui hoje com essa iniciativa incomum, que é ter uma disciplina, na área de lubrificantes, que é algo que muitos não conhecem, uma função das lubrificantes na indústria, na questão do deslocamento, né, tanto ferroviário quanto naval e móvel. E por tudo isso, e além dessa disciplina que você tem aqui na escola, que é da história da mecânica, eu acho isso assim uma surpresa para mim. Eu não sabia que tinha tanto acervo, tanta memória, tanta dedicação sua, e eu fico muito agradecido de você ter atendido o nosso convite, estar aqui hoje. Agradeço em meu nome e agradeço em nome de todos da diretoria e de todos os nossos colegas associados, inclusive agradeço por você, por estar aqui trazendo esse prazer de informações, né, coletadas da história da engenharia. Para despedir, então, para terminar a nossa conversa, eu queria que você desse uma mensagem para os colegas engenheiros ou então para a gestão do nosso país com relação à importância da engenharia no nosso desenvolvimento econômico e social. Quero que você dê umas palavrinhas aí para a gente. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar a diretoria da associação por essa iniciativa, porque é uma maneira de preservar essa memória para as gerações futuras, né? Talvez sem isso, vários depoimentos de pessoas importantes se perderiam com o tempo, né? Ao fazer isso, vocês estão eternizando essas experiências, essas vivências que são muito significativas para o entendimento no futuro do que aconteceu hoje aqui na Escola de Engenharia, na associação, e dizer que nessa disciplina de História da Mecânica, um capítulo que eu dou é a história da própria Escola de Engenharia. Muitos alunos formam sem saber a história da escola, como que a escola surgiu, por quê. Afinal de contas, é uma instituição centenária, são poucas instituições de ensino centenárias no Brasil. Lembrando que são 60 vagas e que não são suficientes para a demanda. Não. Tem alunos a mais querendo se matricular nela. Em geral, disciplina optativa tem disciplina com 5, 6 alunos. Essa estoura o teto, né? E dizer que nessa história da Escola de Engenharia, numa avaliação por alto, a Escola de Engenharia de 1911 até hoje já deve ter formado mais de 20 mil engenheiros, diversas modalidades. Lembrando que o CREA de Minas tem 100 mil engenheiros registrados, portanto, 20%, vários já faleceram, são de gerações anteriores, mas a Escola de Engenharia é a grande contribuidora de formação de engenheiros em Minas Gerais. Entram 1.000 novos alunos por ano e formam 1.000 engenheiros por ano, né? São 11 ou 12 cursos agora de graduação. Portanto, a Escola de Engenharia, ela representa um marco para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil, né? Formando
engenheiros de altíssima qualidade. Os nossos egressos aqui são engenheiros que podem desempenhar atividade nas mais diversas áreas, e isso representa uma contribuição enorme para o desenvolvimento do país. Se você fornecer para o mercado de trabalho mão de obra altamente qualificada, não tem jeito do país não se desenvolver, né? E a contribuição dessa instituição é de tirar o chapéu. Tenho muito orgulho de ter formado aqui, de ser professor aqui, e fico muito feliz de poder dar esse depoimento aqui. Muito bom. Olha, eu agradeço mais uma vez em nome da Engenharia Mineira a sua presença aqui, e de todos da associação. Aproveito também para agradecer ao CREA-MG por estar patrocinando esse evento, a equipe de apoio, e especialmente a você, mais uma vez, por estar aqui conosco e nos dedicar esse tempo. Tá bom? Ok. Muito obrigado, parabéns aí pela trajetória.